Amém. Todo mundo se acomodou? Ok? Lá em Isaías 43, versículo 1, diz o seguinte: Mas agora diz o Senhor que criou, ó Jacó, e formou Israel, não tenha medo, porque eu te remi, eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não te atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Uma palavra de Isaías, Isaías, o profeta, vem trazendo muitas mensagens para nós que nos faz realmente pensar assim, a respeito da nossa confiança, a respeito daquilo que Deus tem. E ele começa a falar com aquele povo o seguinte: olha, vocês não precisam temer, porque eu sou com vocês. Então, quando vocês passarem por qualquer lugar, eu estarei lá com vocês, mesmo no meio do fogo, eu estarei lá, mesmo no meio da água, eu estarei lá. Nós vivemos um ano de 2022 com grandes desafios para a vida de muitos. Muitas coisas positivas nós temos para dizer: olha, foi bom, consegui fazer isso, aquilo, superei nessa e nessa situação. Mas também nós podemos contabilizar muitas coisas ruins, muitos desafios. E às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu vou te falar, eu não estava aguentando mais. E eu costumo dizer: quem está até aqui hoje é porque aguentou, é porque sobreviveu. Então nós de fato somos sobreviventes a mais um ano, porque não foi fácil. Não foi fácil perder, não foi fácil alcançar novas coisas e não foi fácil manter as coisas que a gente já tinha. Porque de fato é um desafio intenso para que a gente consiga caminhar. É um esforço, andar gera um esforço, andar gera uma força muito grande. Algumas pessoas param no meio do caminho quando se deparam, não com um desafio pontual, mas param no meio do caminho quando vê que a vida ela é muito mais difícil do que se pensava. Quando a gente é criança, a gente imagina uma vida tranquila. Vou crescer, vou casar, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E aí vai passando o tempo, a gente vai percebendo que as coisas não acontecem na mesma velocidade que a gente esperava. Eu me lembro que na minha infância eu pensava em muitas coisas e achava que essas coisas iam ser assim: olha, agora quando eu fizer isso, eu vou comprar isso, aquilo, e depois vou fazer isso, aquilo. Só que eu esqueci, ou não sabia eu, que tinha um outro lado da história, que não dependia só de mim, do meu querer. Quando você vai crescendo e amadurecendo, você começa a ver que é o seguinte: as coisas, e nem todas as coisas, dependem de você. Por mais que você fizer o seu melhor, as coisas não vão acontecer só porque você fez o seu melhor. E isso tem a ver com a maturidade, quando a gente aprende a lidar com isso. Porque a gente fica frustrado, a gente fala assim, a gente escuta algumas pessoas falar: eu fiz o meu melhor. E é por isso que a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que vier nas nossas mãos, nós temos que fazer o quê? O melhor. Mas fazer o nosso melhor não significa que tudo vai acontecer. Quando a gente tem uma vida cristã mais madura, a gente começa a ver que nem todas as nossas orações são atendidas a tempo e hora. Nem tudo aquilo que a gente pede acontece. E é por isso que a Bíblia fala a respeito da maturidade que Deus traz sobre a nossa vida. Então, quando você olha para 2022, você percebe que algumas coisas na sua vida, elas aconteceram e outras não. Mas a certeza é de que Deus continua sendo Deus na sua vida. E aí ele diz para esse povo, um povo que, quando você olha no Velho Testamento, um povo que passou por vários episódios na vida, um povo que foi levado escravo, que teve decisões erradas, mas que foi cuidado pelo Senhor, um povo que foi levado para a Babilônia, se tornou escravo, pela sua consequência dos seus atos, do seu pecado, dos seus erros, mas mesmo quando eles estavam lá, o Senhor falava assim, através do profeta: olha, ore por esse lugar, ore por essa cidade, porque se essa cidade estiver em paz, você também vai ter paz. Ou seja,
não importa a circunstância, a situação que você estiver vivendo, não importa o meio por onde você passar, mas você precisa clamar ao Senhor. Às vezes, a gente vê pessoas muito negativas com aquilo que pode vir pela frente. Mas eu quero te falar uma coisa, a presença de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre a sua vida, ela vai muito mais além do que o lugar onde você está. Porque Deus pode transformar esse lugar inteiro somente para te abençoar. Então ele falava assim, olha, você mesmo estando escravo, ou seja, mesmo você estando num povo, num país, num lugar, que as coisas não funcionam do jeito que você queria, que as coisas não acontecem no tempo que você queria, tem que dar certo. Interessante quando a gente vai trabalhar com casais que separaram, e às vezes o homem ou a mulher tem um ódio mortal, né, da outra pessoa. E eu falo o seguinte, olha, a primeira coisa que você precisa aprender aqui, a sua ex-mulher ou seu ex-marido precisa dar certo na vida. E aí eles falam, como assim, ué? Tanta coisa que eles fizeram? Porque você tem um filho, você tem uma filha, e ela precisa ser uma super mãe realizada, conquistada. Então, o seu trabalho para lidar com essa situação, ela tem que ser torcendo para dar certo. Aí a pessoa fica assim pensativa, eu falo, porque se ela der certo, sua filha vai ser criada num ambiente que deu certo. Aí a pessoa começa a mudar. Então, independente do que nos espera pela frente, nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que orar pelas nossas autoridades, nós temos que torcer para que as coisas caminhem, nós temos que torcer para que as cidades sejam melhoradas, nós temos que torcer para que a nossa nação seja alcançada todos os dias pela misericórdia do Senhor. Isso é maturidade, mesmo que as coisas não venham acontecer no nosso tempo. E aí quando ele trouxe essa reflexão, essa palavra, né, a respeito lá de Isaías 43, no versículo 14 também ele diz assim, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos no navio, do que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, Criador de Israel. Ele está falando o seguinte, olha, eu vou defender vocês. Chegou o ponto de vocês entenderem que eu estou com vocês em todo o tempo. No versículo 18, ele começa já a trazer uma reflexão seguinte, olha, para de ficar lembrando das coisas passadas. Nem pense nas coisas antigas, fala assim comigo, eis que faço novas todas as coisas. Agora mesmo está saindo a luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e nos rios em lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Este é o povo que formei para mim, para celebrar em meu louvor. Então primeiro ele começa a trazer uma promessa ali nos primeiros versículos, dizendo, não temas, eu vou estar com você todos os momentos, eu vou estar com você por onde você passar, eu vou estar com você, seja qual o desafio que você viver. Mas ele começa a dizer também lá no versículo 18, olha, eu vou abrir caminho no deserto, ou seja, Deus é o Deus do impossível, aonde não tem possibilidade, aonde você não vê esperança, ele diz, eu vou trazer esperança, eu escolhi vocês, e a mesma palavra é sobre a minha e sobre a sua vida, foi Deus que te escolheu, não é nós que escolhemos a Deus, não é nós que fazemos opção, porque a nossa opção, a Bíblia fala, que a nossa carne, ela é o quê? Ela vai tender pelas coisas da carne, então é Deus que nos atraiu com seu imensurado amor, é Deus que nos aceitou. Então ele fala assim, olha, foi eu que escolhi você, para cuidar de você, para te conduzir. Ele fala assim, olha, eu vou colocar água onde não tem água, ou seja, esse ano Deus vai prover sobre a sua vida ainda mais. Deus vai trazer suprimento, aonde as coisas pareciam sem possibilidades. Ele diz o seguinte, olha, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e nos lugares áridos.
Você precisa desse rio de Deus na sua vida nesse ano de 2023? Então fica tranquilo, porque a primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça, na sua consciência, é que você é de Deus, é que você é escolhido de Deus.